Ontem à noite, no dia 12 de março de 2022, em Erbil, localizado no Kurdistão iraquiano, uma base americana foi bombardada. O motivo pode ser um ataque recente sofrido por iranianos, que acabou levando a vida dos coronéis Mortiza Sohinija e Azan Karbalaipur. Esse ataque no Oriente reacende as preocupações globais para fora da Europa, colocando a nação curda em destaque novamente. No vídeo de hoje, falaremos sobre o ataque feito contra as bases americanas no Kurdistão iraquiano. E aí pessoal, beleza? Meu nome é Bruno Fabio, esse é o Planeta Novo e se você ainda não é inscrito no canal, vai se inscrever agora e deixar o seu like para ajudar a gente. No vídeo de hoje, vamos falar sobre esse ataque sofrido pelos americanos lá no Kurdistão iraquiano e vamos explicar por que eles têm uma base por lá e todo o conflito que rola no Kurdistão há tanto tempo e quem são os países que podem se envolver num próximo conflito por lá, beleza? Hoje eu tenho a presença ilustre aqui do Nicolas Ilha por trás das câmeras e é ele quem vai dar a meta de likes para esse vídeo de hoje. A meta de likes hoje é 27 mil likes. Eu acho que é pouco, tem que ter mais like. Então, pô, tá 37 mil likes. Não, mais. 49 mil. Mais. 112 mil likes. Caralho. Aí, ó. 112. É. Vamos ver. 112 mil likes de meta. Eu ouvi um cara falando só o Fabio é ousado. Então, vem na ousadia aí, então. Mísseis atingiram o Kurdistão iraquiano e atingiram partes importantes, como por exemplo uma redação de televisão lá do local, uma televisão chamada Kurdistão 24 Horas, e também caíram próximos a um consulado americano e residências de oficiais americanos. E tudo isso pode ter sido uma retaliação ao ataque israelense, feito então por Israel, certo? Vale lembrar que Israel é um forte aliado dos Estados Unidos dentro do Oriente, certo? Sim. Então os interesses de Israel quase sempre significam os interesses americanos também, assim como o Irã é um grande aliado russo dentro do Oriente. Então os interesses iranianos quase sempre são interesses russos também. E tipo assim, é igual a Guerra Fria, tá ligado? Lá acontece tipo uma guerra entre outros povos, mas no fim é Estados Unidos e Rússia da mesma forma, né? Tem um financiamento por trás ali, inclusive não só dos americanos e nem só dos russos também, tá? Pra ser justo, tem vários outros países que estão por trás disso tudo também, né? Bom, e esse ataque que foi feito por Israel foi feito na Síria, ou seja, não foi nem no Kurdistão, não foi nem no Irã e nem em Israel, foi na Síria, um outro território. Eu falei pra vocês recentemente no vídeo sobre as tropas sírias que estão sendo encaminhadas para a Ucrânia, o que vem acontecendo no país, e sobre a guerra síria que rola por lá faz um bom tempo, onde o presidente fez um massacre contra um protesto popular, né? E esse massacre desencadeou várias rebeliões e vários tipos de grupos de rebeldes no país. E por conta disso, o país é muito dividido e essas facções e esses grupos acabam recebendo apoio internacional e muitas vezes recebem apoio de interesses do Irã, dos Estados Unidos e desses envolvidos, entende? Então, o Irã apoiou o governo sírio e desde então tem uma grande crítica de Israel contra eles e tem vários ataques sendo feitos de Israel na Síria e contra sírios ou iranianos, certo? Inclusive só nesse ano já foram mais de 10 ataques feitos por lá, porque é uma situação de guerra. Então esse ataque feito lá em território sírio, que os dois países têm interesse, contra coronéis, pessoas de alta patente, é uma grande provocação. Mas por que atacaram o tal do Kurdistão? E qual que é a relevância dele para o mundo? Vamos contar isso agora para vocês, certo? O Kurdistão ele faz divisa com a Síria, com a Turquia, com o Irã e, claro, com o Iraque. E o país leva o nome de Kurdistão numa referência ao seu povo, né? O povo curdo, que existe há muito tempo e já não tem mais um local para viver. E a gente vai explicar por que aqui. É um povo que ao todo vai de 25 a 30 milhões de pessoas, sendo que 14 milhões delas vivem no Kurdistão turco. Para vocês verem que o Kurdistão existe em várias regiões, não somente ali. Eles falam a língua curda e parecido com o que a Ucrânia está vivendo agora de ter que se mobilizar do país e ir embora, né? Os ucranianos estão tendo que abandonar a Ucrânia, eles já viveram isso várias vezes, e milhões de curdos tiveram que deixar o Oriente durante todas as décadas do século passado. Na antiguidade, o início do povo curdo foi feito ali na Mesopotâmia, que a gente vê na aula de história, na aula de geografia, entre os rios Tigres e Eufrates. Agora eu despertei em você uma memória antiga, né? O Kurdistão iraquiano tem uma população de cerca de 6 milhões de habitantes e a sua capital se chama Erbil ou Arbil, você pode falar das duas formas. E é a quarta maior cidade do Iraque. Essa região de Arbil é tombada pela Unesco e ela é um patrimônio da humanidade, por isso é um dos locais mais seguros dentro do Iraque, que viveu várias guerras nos últimos anos, aí, que é um local de perigo. E por isso muitos governos, quando tem que fazer uma sede, um local do governo, vão fazer lá em Arbil, porque é um local mais seguro para eles, entendeu? Para vocês terem uma ideia, o local tem um aeroporto internacional, que é muito importante para eles, e o maior consulado dos Estados Unidos de todo o mundo, de todos os consulados que eles têm por aí, fica lá, na cidade, que é como se fosse um eu estou aqui, você entendeu? Sim. Bom, mas o Kurdistão tem uma história antiga e essa história tem que ser citada. Na Primeira Guerra Mundial, por exemplo, a gente teve uma aliança importante que foi da Alemanha com a Áustria e que depois teve a entrada dos turcos, que na época eram os otomanos,
e dos búlgaros, que era a Bulgária, certo? Então, existiu a chamada Campanha da Mesopotâmia. O que foi a Campanha da Mesopotâmia? Foi quando a Inglaterra, os britânicos, através da Índia, que naquela época ainda pertencia à Inglaterra, certo? Fez uma campanha de domínio naquela região que habitavam os curdos. Então os turcos e indianos brigaram e no final o Império Otomano caiu. Mas qual que era o interesse dos britânicos nessa região? Por que eles estavam brigando ali? Porque uma empresa chamada Anglo-Persa Oil, de petróleo, que inclusive é a primeira empresa de petróleo do Oriente Médio, tinha feito um acordo de abastecimento da marinha inglesa, entendeu? Isso lá na década de 10. Nossa, bastante tempo. Então, tipo, os caras estavam lutando porque tinha essa parceria ali já, e já tinha um interesse muito grande no petróleo, obviamente. Então, em 1919, o povo curdo viu a chance de surgir o Kurdistão, o país deles naquela região, e se livrar do domínio do Império Otomano que estava caindo, né? Só que não foi o que aconteceu e milhares de curdos tiveram que se mudar da região e abandonar o local. Só que uma guerra rolou por ali, uma revolta ali dos curdos que acabaram perdendo a guerra. E nessa guerra tinha um cara chamado Mustafa Barzani. Esse cara aqui virou uma liderança para os curdos e em 1946 ele virou o líder do Partido Democrático do Kurdistão, que é o PDC, ou às vezes vocês vão ler como PDK por aí, certo? Esse partido era muito importante para os curdos e era meio que a liderança para eles virarem um país, entendeu? Então dos anos 60 até os anos 70 tiveram muitos confrontos liderados aí pelo Mustafa Barzani e em 70 teve um tratado de paz que dava certa autonomia aos curdos, ou seja, via eles como um local mais independente, entendeu? E daria vagas no governo iraquiano para que eles também tivessem voz nas decisões do país, já que eles não iam virar um país totalmente, que eles também mandassem no país junto, entendeu? Pudessem decidir as paradas junto. É, exatamente. Só que por trás disso daí, o Iraque fez um processo de arabização, que parece com um processo de russificação que os russos fizeram. Eles mandaram vários árabes para regiões e regiões específicas, de cidades que eram ricas em petróleo. Então não levou muito tempo eles rasgar esse tratado de paz e em 1974 eles encurralaram os curdos contra o Irã, que era um governo que apoiava os curdos, eles tiveram que ir cada vez mais próximo pro Irã, e então fizeram um acordo com o Irã, porque o Irã estava abastecendo os curdos numa guerra contra o Iraque, porque o Irã também estava contra o Iraque, era bom que tivesse um inimigo dentro do próprio Iraque, e fizeram um acordo. Esse acordão foi conhecido como um Acordo de Angel. Lá, o Irã definia com o Iraque as fronteiras, para os países definirem certinho onde um acabava e o outro começava, para não ter mais confronto, e o Irã prometia acabar com o apoio e o abastecimento dos curdos. O Irã também pediu para que os americanos, que eram inimigos deles, e também o Mossad de Israel, que manda lá em Israel, certo? Parassem também com esse apoio. Ou seja, enfraquecer os curdos para acabar com a guerra, né? Só que não aconteceu isso. Eles enfraqueceram os curdos e o Iraque tinha passado por um golpe militar em 68. Um pouco antes ali. A gente tá em 74 aqui. Então, em 68 tinha rolado ali um golpe militar. Botaram os militares loucos no comando. Quem que era o vice-líder do país? Um tal de Hussein. Já ouviu falar desse cara? Sim. Então, ele avançou contra os curdos e expulsou 100 mil deles pro Irã e Turquia, que fugiram junto com Mustafa. Vai lembrar, o Mustafa é o líder daquele partido importante, dos curdos e tudo mais, foi expulso, então eles não tinham mais chance de dominar aquela região. Sim. Tinham que se fortalecer no Irã e na Turquia para voltar e tentar tomar o local, certo? Nessa época que o Hussein começou a ir para cima dos curdos, ele fez um verdadeiro massacre. É considerado um genocídio. Entre 1978 e 79, 600 aldeias curdas foram queimadas e cerca de 200 mil curdos foram deportados para outras partes do país, fora a maioria que acabou fugindo, né? Então o Iraque acabava ali com o Kurdistão e o Irã e o Iraque entravam numa guerra. E de novo o Irã falava, opa, é interessante a gente ter um inimigo que está dentro do Iraque, vamos apoiar o Kurdistão. Veio o apoio e o Kurdistão voltou a ter força para voltar a guerrear. Aí veio a operação mais sangrenta ali do Iraque, chamada Operação Anfal. Nessa operação foram feitos bombardeios em vilas civis, vila normal, de pessoinha. Era um plano de extermínio de um povo, né? Por conta disso, 3 milhões e 500 mil pessoas tiveram que ir embora da região, ou seja, olha o tanto de pessoa, o tamanho do exílio, né? E 150 mil vítimas fatais foram confirmadas, além de 17 mil pessoas que nunca foram encontradas, que são reconhecidas inclusive pela Anistia Internacional, ou seja, é reconhecido esse número, tá? Pode ser que a pessoa esteja presa ou mesmo morta, né? Provavelmente já não tem mais vida faz tempo, né? Então, em 1989, depois de toda uma repercussão internacional, o Iraque fez um acordo ali com os rebeldes curdos, né, que é como eles chamavam, e por não sofrer uma punição mais severa pelo que tinha acontecido, o Iraque se envolve numa nova guerra. O Iraque toma conta do Kuwait, que é um local cheio de petróleo e que é de interesse dos Estados Unidos. Por conta disso, surge em 90 a tal Guerra do Golfo. Já ouviu falar na Guerra do Golfo também? Guerra do Golfo, que os caras falam, pô, eu não tenho um braço no filme. Não tenho um braço porque eu perdi na Guerra do Golfo. Sim, não tem isso, muito dos filmes americanos. Então, é por causa disso aí. E de novo, a motivação era o quê?
território que tinha petróleo. Basicamente era isso, entendeu? O Iraque tinha dominado o Kuwait, com a aprovação da ONU e de outras tropas internacionais, então os americanos lideraram essa guerra. E os americanos tiveram o mesmo raciocínio do Irã e falaram, pô, é bom ter alguém dentro do Iraque, né? Pra poder desestabilizar o Iraque. A gente pode financiar os curdos. E começaram a financiar os curdos. E veio a revolta curda de 91. Nessa época, o partido dos iraquianos era o Ba'ath. O Ba'ath a gente citou aqui quando a gente falou sobre os sírios, lembra? Que era o mesmo partido, o partido Ba'ath, que era o partido que tinha ligação com a União Soviética, dava total apoio durante a época da Guerra Fria. Só que nessa época aqui era uma época de final de União Soviética. A União Soviética não estava se metendo em nada. Já tava fraca, né? Tava fraca, então o partido também tava fraco, entendeu? Só que os curdos eram muito pequenos perto dos iraquianos. E acabou que no final o Iraque ainda venceu e expulsou mais uma boa porção de curdos. E você vai vendo que vai se repetindo, né? Eles vão sendo expulsos, vão sendo expulsos, vão sendo expulsos. E cada vez vai tendo menos curdos nessa região. Só que nessa época que a ONU viu e falou, peraí, gente, tá acontecendo alguma coisa errada por aqui, né? E criou uma zona aérea de bloqueio pro governo do Iraque no próprio Iraque. O que é isso? A gente tá vendo agora a Ucrânia pedindo uma zona aérea de bloqueio. O que é isso? É tirar da Rússia o direito de sobrevoar por algum local para que eles não possam mais fazer bombardeio por lá, entendeu? Como se estivesse numa estrada trancada, várias avenidas. É isso, tipo não tem mais como voar por aqui, é proibido voar por aqui. Se você voar, você tem guerra com o resto do mundo. Quer voar, então voa. Entendeu? Tipo mais ou menos por aí. Fica passando avião nessa área. Então foi bloqueado para que os curdos pudessem voltar para lá e pudessem constituir um país. Então existiam dois partidos principais dos curdos. O PDC, que eu já tinha falado, o Partido Democrático do Kurdistão, que era aquele partido do Mustafa, e o UPC, que é a União Patriótica do Kurdistão. O PDC do Mustafa, você já conhece. Agora o UPC, ele veio ali nos anos 70. Ele veio de uma rachadura no partido, inclusive com alguns fundadores desse partido virando presidentes do Iraque depois. Agora, já recentemente, o Jalal Talabani, que foi o primeiro presidente do Iraque não árabe, que não era um árabe, porque ele tem descendência curda, né? E o Fuad Masum, que veio logo depois dele. Então foi uma grande liderança e foi uma oposição para aquele partido que eles também faziam parte antes, entendeu? Certo? Rachou o partido, surgiu um novo partido. E aí esses dois partidos protagonizaram uma guerra em 1994, que durou até 1997, que foi a Guerra Civil Curda. Bem no início ali, então, da nação, já começa com uma guerra civil. Na época, várias facções movimentaram essa guerra e tinha gente vindo de todo lado. Tinha os curdos que tinham ido pra Turquia, tinha os curdos que tinham ido pro Irã, tudo voltando. E então, por conta disso, a Turquia e o Irã também ficaram de olho e tiveram interesse ali na guerra, né? Então, decidiram intervir na guerra, assim como os Estados Unidos, o que acabou com a guerra em 97, com quase 5 mil vítimas fatais. Bom, em 2002, então, a gente tem uma união entre partidos para fortalecer o Kurdistão. E em 2003, existe a invasão americana feita no Iraque. Nessa época, os americanos tinham medo que o Hussein tivesse armas nucleares, entendeu? Então, eles invadiram o Iraque, nunca encontraram as armas nucleares. Mas essa guerra durou um bom tempo, custou 8 trilhões de dólares, certo? E levou 500 mil vidas. Então, nessa guerra, o Kurdistão ficou do lado dos americanos, porque viu que se os americanos invadissem o Iraque, podiam libertar o Kurdistão. Ficaram do lado deles, deixaram criar várias bases americanas pelo Kurdistão, naquela região ali, né? E essas bases são as bases que estão lá hoje em dia. Então, é aqui que os americanos entram dentro do Kurdistão. E é aqui que o Kurdistão vira um pouquinho dos Estados Unidos dentro do Iraque. Você entende por que foi atacado agora? E como eles conseguiram derrubar o Hussein, os americanos, o Iraque foi forçado a reconhecer o Kurdistão como um país legítimo, assim como a ONU também fez. Só que ainda tinha os processos de libertação, de independência, que eram sempre amarrados e nunca ia pra frente, né? Eles chegaram a escolher um líder mais neutro entre os partidos ali, né, pra liderar o Kurdistão, mas o exército Peshmerga, que é o nome do exército deles, que literalmente significa aqueles que enfrentam a morte, enfrentaram o Estado Islâmico. Cara, os caras, tipo, nunca tem paz, tá ligado? Estão sempre numa guerra. Naquela época que teve a Operação Anfal, que os caras mataram todos os vilarejos, lembra que eu falei? Que morreu 150 mil pessoas e tal. Também foram executados outros povos, entre eles povos xiitas. E esses povos fizeram um levante. Esse levante foi essa organização terrorista que atacou vários outros locais, inclusive o Kurdistão. Então o Kurdistão de novo entrou em guerra. Em 2017 foi feito o referendo de independência para oficializar a independência dos curdos e teve 98% de aprovação, ou seja, 98% da população queria. Só que o Iraque não aceitou, sancionou o local e ocupou novamente regiões que tinham petróleo. Então em 2017 teve uma guerra de novo entre Kurdistão e Iraque. Hoje em dia o Kurdistão até recebe uma fatia maior ali da verba do Iraque, tem uma autonomia maior, só que ainda é um local dentro do Iraque. Por isso que a galera vai chamar de país, mas ao mesmo tempo tem uma dependência do Iraque, entendeu? Porque o Iraque literalmente às vezes fecha a fronteira, não deixa um avião ir pra lá, não deixa eles operarem as principais petrolíferas, então o país se ferra, entendeu? O que vem melhorando no local é justamente a proteção. O local virou uma das áreas mais seguras para se visitar ali no Iraque, tanto que o Papa Francisco em 2021 foi lá. Pela primeira vez um Papa foi pro Iraque e visitou justamente Arbil, que é o local que foi bombardeado agora. Tem toda uma representação, entendeu?
E vale lembrar, em 2020, a gente até falou sobre isso no resumo de ano, né? Em 2020, os Estados Unidos atacaram o Qasem Soleimani, cara, que é um importante figurão lá do Irã, que era um generalzão, certo? Um grande líder deles, né? Lembra? Milhões de pessoas Sim. foram pro velório e tudo mais. Teve até um vídeo, lembra? Da bandeira dos Estados Unidos, não sei o quê. Um caixão, né? Falar de Terceira Guerra Mundial também naquela época. E em resposta, eles atacaram aonde? Eles atacaram 2 locais importantes. Um era a base de Al-Assad. Essa base de Al-Assad foi a que acabou com o líder do Estado Islâmico, certo? E a outra foi onde? Foi a Erbil. Pronto. Por quê? Porque é a base mais importante dos Estados Unidos hoje ali no Oriente. É considerada a coroa americana no meio das bases, entendeu? Por isso toda a importância desse ataque feito por lá. Eu espero que você tenha entendido. E se você entendeu e gostou, compartilha com um amigo, compartilha com um parente para poder entender também. Tamo junto, até a próxima. Valeu, é nóis.